Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está neste dia de terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa vida e à nossa existência. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Naquele tempo, em seguida, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, indo com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando estavam perto da porta da cidade, viram que levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva, e acompanhá-la vinha muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou no caixão e os que o transportavam pararam. Disse então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. O temor apoderou-se de todos e davam glória a Deus, dizendo: Surgiu entre nós um grande profeta, e Deus visitou o seu povo. E a fama deste milagre espalhou-se pela Judeia e por todas as regiões vizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos analisar esta palavra deste dia, porque a palavra é luz para os nossos passos, como sempre ouso dizer. A palavra é guia para a nossa vida e, portanto, vamos analisar esse texto e comecemos por perceber que o evangelista São Lucas tem o prazer de juntar sempre dois textos, ou seja, dois relatos em que, de um lado, faz sobressair a dimensão feminina e, do outro lado, faz sobressair a dimensão masculina. Ontem ouvíamos o relato do servo de Jairo, que foi curado, ou seja, Jairo que interveio em favor do seu servo. Hoje vemos Jairo sendo um homem, hoje vemos uma mulher, uma mãe que está a pedir ali tacitamente, ou seja, implicitamente, que Deus preservasse a vida do seu filho já morto. Ontem o servo estava doente, hoje o filho já está morto. E nos quer fazer refletir sobre uma realidade. São Lucas nos quer fazer refletir. Tanto a doença, que é a desordem da saúde, como a morte, que é a desordem da vida, tanto uma como outra não têm poder diante daquele que é a vida, aquele que é a saúde, aquele que é o Senhor da história e da vida. E, portanto, o primeiro grande ensinamento é este: não há nenhum obstáculo para aquele que crê em Deus. Ou seja, para Deus nada é impossível. Seja a debilidade física, seja o padecimento físico, seja o espiritual, não há nada impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível, meu irmão e minha irmã. E, portanto, nessa perspectiva, nós olhamos que o Senhor
Ontem mostrava o exemplo da fragilidade que entra através da doença e hoje através da morte. Alguém estes dias dizia: Padre Miguel, só há uma coisa que não tem solução, é a morte. Pelo facto de eu ter manchado as minhas calças, estava a jantar e o molho caiu sobre a camisa e sobre as calças e eu fiquei todo irritado por eu próprio ter causado aquele incidente. E a pessoa disse: Padre Miguel, calma, só há uma coisa que não tem solução, é a morte. Mas enquanto cristãos, até a morte tem solução, porque a morte cristã não é o fim, é apenas a passagem para a eternidade com Deus. Atenção, porque essa perspectiva é uma maneira nova de olhar para a morte. Não é a maneira como os egípcios, inclusive como os judeus, olham para a morte. Ou seja, nós cristãos temos uma antropologia que tem a sua origem no judaísmo, mas que depois tem um próprio desenvolvimento. Então percebemos primeiro esta realidade. Segundo, olhamos para este texto e vemos uma intensidade, algo gradual, algo que vai acontecendo. Ou seja, vamos tentar contextualizar. Está uma pobre viúva que tem um filho morto, acompanha uma multidão, ou seja, esta multidão que acompanha a viúva certamente em alarido, em gritos. E esta viúva está completamente perdida, ou seja, desorientada, porque é viúva, perdeu o seu marido, perde o seu filho único, portanto está completamente desamparada, está completamente sem recursos para a sua subsistência. E além do mais, é uma perda irreparável, é uma perda do ponto de vista afetivo e emocional, ou seja, é uma perda bem grande. Mas a realidade é que, e vamos vendo, por isso que eu digo que é um gradual, é algo que vai crescendo, quase que não no sentido da comédia grega, mas no sentido cristão da palavra, é um crescendo. Há aqui realmente um desdobrar-se da realidade de que Deus tem a última palavra, tal como vimos ontem no relato do servo de Jairo, ou seja, que o milagre aconteceu apenas na última frase daquele encontro. Aqui também vemos realmente que há um crescendo. Por outro lado, Jesus acompanhado pelos seus discípulos. Então, temos duas procissões. A procissão da vida, Jesus que traz a vida acompanhado pelos seus discípulos, que também hão de experienciar, hão de experimentar de que Jesus é o Senhor da vida. Do outro lado temos essa procissão, a procissão da morte. Esta procissão, de um lado a alegria, a vida, do outro lado a morte e a tristeza. Mas é verdade que estas duas procissões, a um dado momento, tornar-se-ão uma única procissão, porque tudo converge para o Senhor. E é isso que o Senhor nos quer ensinar. Ou seja, os que já estão na glória, ou seja, na glória no sentido daqueles que já morreram, já passaram desta vida física para esta vida metafísica, desta vida para além da realidade terrena. Estas duas procissões daqueles será a um dado momento a tornar-se uma única procissão, ou seja, porque todos nós convergeremos em Deus, portanto nos encontraremos todos em Deus. E esta é a ideia também deste texto. E Jesus, ou seja, diz o texto, Jesus vendo esta pobre viúva, Jesus compadeceu-se dela, porque Jesus conhecia a história, a realidade, a situação concreta daquela pessoa. O mesmo para dizer, Jesus conhece a história de cada um de nós. Jesus conhece a minha história, Jesus conhece a sua história. E, portanto, meu irmão e minha irmã, confia no Senhor, porque assim como Ele teve compaixão, teve misericórdia desta pobre viúva, Ele também tem compaixão de ti. Ele também tem compaixão. Por isso, nesta hora, eu te posso dizer, ânimo, ânimo, meu irmão, ânimo, minha irmã. Se ontem Jairo conseguiu interceder pelo seu filho, hoje esta mãe, sem dizer palavras, Jesus realiza realmente um grande milagre. E para terminar, olhamos para esse texto, Jesus aproximando-se, tocou no caixão e os que o transportavam pararam. Ou seja, o toque de Jesus revela um poder amoroso, um poder que desconcerta, um poder que leva o homem a parar. Ou seja, meu irmão e minha irmã, só Jesus é capaz de realmente parar o nosso coração atribulado. Por que eles param? Porque eles são inquietos, eles estão
afligidos, estão perturbados. E Jesus consegue parar todo este dinamismo, todo este movimento para uma nova realidade. Jesus consegue fazer com que aquela tristeza seja estancada, aquele sofrimento seja estancado, aquela incompreensão, aquela pergunta que surge, porque eu, porque seja estancada. Ele dá sentido à morte, ele dá sentido à existência, ele faz-nos perceber que para quem crê, a vida não acaba, apenas se transforma. E diz: o morto sentou-se. Primeiro Jesus diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Aqui é realmente levantar-se, é o verbo da ressurreição, e o verbo daquele que está ereto para subir, ou seja, subir no sentido de encontrar a vida no verdadeiro sentido da palavra. Meu irmão e minha irmã, poderoso deles, um grande temor. Sim, o temor aqui é o reconhecimento de que Jesus é Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Esse mesmo temor também se possa apoderar de mim e de si, e que possamos então dar glória a Deus por todo o bem que tem realizado em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.